Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça e pelo teu amor. Queremos te agradecer porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite e o Senhor vai falar agora através da pregação da tua palavra. Queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor derrame graça aqui e sobre nossas crianças que vão descer e ouvir a mensagem do teu evangelho na linguagem delas. Nós te louvamos e te agradecemos e oramos no nome daquele que amamos e servimos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Joia, nós estamos estudando esse tema, Olhe para Cima, vivendo na terra com perspectivas eternas. A gente fez algumas referências ao filme e conforme nós fomos caminhando, uma das coisas mais interessantes que a carta de João, a primeira carta do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor, uma das coisas mais interessantes que João coloca nessa carta é a perspectiva escatológica. João, ele escreve o Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. Então, João, ele talvez seja um dos autores com mais obras, né? Com obras mais densas, né? Porque, por exemplo, você tem o apóstolo Paulo, que tem obras densas, profundas, teologicamente falando, mas você não tem tanto... Eles são obras menores, são cartas. E João, ele tem o Evangelho inteiro, ele tem o livro de Apocalipse inteiro, e ele vai ter também 3 cartas pastorais. Mas o que permeia todos esses escritos de João vai ser a perspectiva apocalíptica. A perspectiva escatológica de que nós precisamos viver neste momento da história com os nossos pés fincados aqui na terra, mas com os nossos olhos na eternidade. Com os nossos olhos na eternidade. Porque uma das grandes dificuldades, ou as maiores dificuldades que nós enfrentamos enquanto discípulos de Cristo Jesus, é exatamente isso. É não perder o foco daquilo que Jesus chamou a gente, nós, discípulos, para fazermos. E quando eu falo de perspectivas eternas, eu estou falando de você viver a ética do reino de Deus aqui e agora. Viver a ética do reino de Deus e ter prazer em viver essa ética. E eu sei, ela é desafiadora. Eu não preciso explanar aqui para vocês, mas a ética do reino de Deus, ela é uma ética que nos tira da nossa zona de conforto. Porque a ética do reino de Deus me ensina, ou me convida, melhor dizendo, a amar, né, as pessoas, como nós vimos hoje pela manhã, de uma forma totalmente diferente do que a cultura secular nos ensina o que é o amor. Porque o amor na cultura secular, ele é um movimento romântico. Você ama, a pessoa fala de amor, fala de paixões. Mas quando a Bíblia trata de amor, ela está tratando de decisões. E decisões práticas. Ela não está falando de um amor platônico, ela não está falando de um amor romântico, em busca da pessoa amada, mas a Bíblia está falando de um amor onde você toma decisões, não só em prol de você mesmo, mas em relação ao outro. Então, uma das coisas mais importantes quando nós estamos olhando essa perspectiva eterna e essa visão escatológica, eu não estou falando de algo que vai acontecer quando o fim da história chegar. Quando Jesus se revelar pela segunda vez e ele consumar toda a história e nós virmos, como diz o livro de Apocalipse, a nova Jerusalém descendo dos céus. Eu não estou falando somente dessa perspectiva ou dessa esperança que nós devemos ter. A perspectiva escatológica que eu e você devemos ter é a perspectiva de que nós vamos, uma hora, prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos nas nossas vidas. Você vai prestar contas. E aqui talvez esteja o grande problema. Porque quando eu falo de prestar contas, ou quando a Bíblia fala de prestar contas diante de um Deus poderoso, de um Deus soberano,
de um Deus que conhece todas as coisas, absolutamente todas as coisas, isso gera medo. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de medo desse negócio. Quando eu penso que eu vou prestar contas para um Deus que é onipresente, onisciente, que Ele tem todo o poder, que toda a história está nas mãos dele e nada, absolutamente nada, escapa da sua percepção. Tudo para ele é conhecido. Você não tem como fugir ou como ter desculpas diante de um Deus que sabe absolutamente todas as coisas. Você não tem como dizer, não, Deus, bem, peraí, deixa eu te explicar o que aconteceu. Não, se você tentar explicar, você vai talvez piorar a sua situação, porque ele já sabe o que aconteceu e, pasme você, como a palavra de Deus afirma, antes mesmo de você tentar explicar o que aconteceu, ele já sabe o que você vai falar. Então, veja, não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. Bom, se isso não te causa algum medo ou preocupação, eu vou dizer para vocês, para mim causa. Para mim causa. Mas essa preocupação não pode virar desespero. Essa preocupação não pode enclausurar o meu coração em uma religiosidade vazia. Ela não deve fazer isso. Pelo contrário, eu sabendo que eu vou prestar contas de tudo o que eu tenho, de todas as bênçãos que Deus me dá, de tudo aquilo que Ele provê na minha vida, se eu sei que eu vou prestar contas da educação que eu dei aos meus filhos, se eu sei que eu vou prestar contas da forma com que eu tratei a minha esposa, que eu sei que eu vou prestar contas da forma como eu cuidei da igreja de Jesus, se eu sei de todas essas coisas, essa preocupação deve me impulsionar e não me aprisionar. Então, eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês, talvez alguns dos medos que nós temos diante dessa verdade. O apóstolo João trabalha isso na sua carta. Porque, veja, o apóstolo João, até agora, ele vem trabalhando os conceitos da soberania de Deus. Então, se você não assistiu às mensagens anteriores, e se você está boiando do que eu estou dizendo, eu quero convidar você a entrar lá no nosso podcast ou nas nossas plataformas de streaming, a procurar a Igreja Presbiteriana de Sorocaba, e você vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Facebook, e vai encontrar também naqueles agregadores de podcast, você vai encontrar, e vai lá, tá, a playlist da série, você vai poder ouvir as outras mensagens e compreender o que eu estou falando agora para vocês. Bom, abre tua Bíblia aí então, em 1 João capítulo 3, versos de 18 a 24. 1 João capítulo 3, versos de 18 a 24. E nós já vamos ler esse texto. O texto diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é amor, do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Bom,
o nosso tema hoje é verdades que curam a consciência e o coração ferido. Verdades que curam a consciência e o coração ferido. E a minha tese sobre esse tema é a seguinte: Deus, de forma graciosa, através do Espírito Santo, pelas Sagradas Escrituras, nos revela verdades que nos dão segurança, esperança e consolo. Deus, a ação de Deus, ela é graciosa. Então deixa eu te dizer uma coisa. Diante das reivindicações do Senhor Jesus, de que Ele é o Senhor de todas as coisas, de que todos nós somos súditos deste reino, onde o Senhor Jesus governa sobre todas as coisas, esse governo não é um governo déspota, não é um governo que está oprimindo as pessoas, mas é um governo que está graciosamente libertando as pessoas, trazendo às pessoas a verdade de quem de fato é Deus e de quanto esse Deus é amoroso. E como Ele faz isso? Ele faz isso através do Espírito Santo que é dado a nós no momento em que encontramos a verdade do Evangelho e também das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas são a última palavra, a última revelação de Deus para o seu povo. Não existe outra revelação. É nas Sagradas Escrituras que nós nos apoiamos, elas são o alicerce da nossa fé. Se existe um alicerce para a nossa fé, é nela que nós nos colocamos e nos submetemos. Então, nessas Sagradas Escrituras, essas verdades que são reveladas através dela, nos dão segurança, porque você tem um encontro consigo mesmo. Calvino vai dizer o seguinte, que você não conhece a si mesmo até o momento que você não tem a experiência com o Deus verdadeiro. A partir do momento que você tem uma experiência com o Deus verdadeiro, você passa a se conhecer, porque Deus criou você. A partir do momento que você conhece o Criador, você sabe quem você é. E isso é altamente atual para a nossa sociedade que está tão perdida dentro de tantas propostas filosóficas e religiosas. Uma segunda coisa é que essa revelação nos dá esperança. Esperança porque apesar do caos, nós caminhamos para o caos, né? Cada vez a gente sempre tem a esperança de que as coisas vão melhorar, mas se você olhar, nós caminhamos para o caos. E as Sagradas Escrituras diz que não. Nós não caminhamos para o caos. Nós caminhamos para a ordem. Deus colocará em ordem todas as coisas. Haverá caos, mas ao final de tudo, haverá ordem. Deus trará ordem, assim como Ele trouxe ordem no começo de toda a criação. Deus entrará na história mais uma vez, de maneira visível e tangível. E Ele trará ordem a todas as coisas. E com isso, consolo. Porque o livro de Apocalipse diz o seguinte, que ao final da história, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E serão enxugadas por esse Deus. É Ele que vai enxugar, é Ele que vai derramar graça em toda a nossa história. E nós teremos as nossas lágrimas enxugadas por Ele. Bom, veja só o que João está fazendo então. Porque diante dessa afirmação, eu tenho que fazer uma pergunta. Quais são então essas verdades no contexto da primeira carta do apóstolo João? Quais são essas verdades que nos faz com que nós tenhamos esperança, segurança e consolo? Veja só. São três, elas se formam um tripé: crença, obediência e amor. João sempre, se você for ler as três cartas de João, ele está trabalhando sobre esse tripé teológico. O tripé teológico que João está nos ensinando é crença, obediência e amor. Crença, eu realmente acredito corretamente
sobre Jesus. O que João a todo tempo está perguntando para a sua igreja é isso aqui. Eu que estou crendo realmente em quem Jesus é, na pessoa, na obra, naquilo que ele fez na história, eu creio nele corretamente. Ou a minha visão a respeito de Jesus e do seu reino é distorcida? A minha cosmovisão, a forma como eu tomo decisões, estão conectadas ao que Jesus nos ensinou como ética e princípio do seu reino? Então João, ele vai perguntando categoricamente isso nas suas cartas à igreja. Uma segunda coisa que João fala é sobre obediência. Estou realmente obedecendo a Deus como deveria? Será que eu realmente obedeço a Deus como deveria? E perceba uma coisa muito, mas muito importante, tanto nos evangelhos, nas cartas e no Apocalipse. Obedecer a Deus não é uma opção. Obedecer a Deus não é uma opção. A Bíblia vai dizer tanto no Evangelho de João, quanto nas cartas e depois no Apocalipse, que se você deseja realmente ter uma experiência com Deus, você precisa obedecê-lo. Se você realmente deseja desfrutar da presença, da permanência de Deus em sua vida, você precisa obedecê-lo. Porque o fato de você obedecer a Deus, de você abraçar a ética do reino de Deus, isso faz de você um discípulo. Então, para João, não existe uma opção, obedecer ou não. Você precisa obedecer. Ainda, João vai falar o seguinte: meu amor, ou vai fazer essa pergunta, e a gente precisa refletir sobre isso. Meu amor pelos outros é o que deveria ser? E hoje pela manhã a gente foi exposto a essa verdade. O meu amor pelos outros é o que deveria ser à luz dos evangelhos, à luz da ética do reino de Deus? Ou o meu amor pelos outros está contaminado pela cultura secular, do romantismo e pela forma utilitarista que nós temos dentro dos nossos relacionamentos? Veja só, diante disso, eu quero propor para vocês uma trilha de 4 princípios. O primeiro deles é o seguinte: o coração do amor é servir. Como fomos servidos por Jesus? O coração do amor é servir. Se existe um centro do que é amar alguém, esse amar alguém é servir. E como nós devemos servir? Como Jesus nos serviu. Veja só o que diz o texto que nós lemos. Filhinhos, não amemos em palavra, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 23, 18, 19, 23, versículo 23 diz: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Veja só, primeiro, diante desse texto, nós temos a seguinte constatação: o amor que não se encarna não é amor. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor precisa se encarnar. O amor precisa tomar forma. O amor precisa ser atitudes concretas diárias. Se você fala que você ama alguém, mas isso só é de boca, se você fala que você tem respeito por alguém, mas isso é somente um discurso, você é um demagogo.
Você é alguém que de fato não ama, não respeita, não tem reverência, porque amor, respeito e reverência precisam ser concretizados, precisam ganhar encarnação. Veja só, na história da redenção, como nós sabemos que Deus nos amou? Na encarnação de Cristo Jesus. Uma visão palpável de que Deus nos ama. Como Deus nos ama? Deus nos ama enviando Cristo Jesus e nos amando de tal maneira que esse seu Filho amado, primogênito de toda a criação, vai para a cruz do Calvário em favor de você. Isso é um amor encarnacional. E o que João está dizendo aqui é exatamente isso. Você precisa amar as pessoas, não pelo um belo discurso. Você precisa amar as pessoas, fazendo isso, transformando isso em ação, e veja, e em verdade. Porque o que testifica que o seu amor é verdadeiro são suas ações. Suas ações testificam que o seu amor pelas pessoas de fato é verdadeiro. Uma outra realidade que esse texto vai nos mostrar é a seguinte: assim, versículo 19, saberemos que somos de verdade. E a ideia principal aqui é que em um mundo de aparência nos tornamos autênticos. Somos de verdade. O que João está dizendo? Olha, vocês não devem, de maneira nenhuma, ter a aparência de piedade. Sabe, aparência de piedade? Ovelhas, deixa eu trocar isso por uma outra figura. Vocês não devem, de maneira nenhuma, terem a cara de ovelha, o cheiro de ovelha, a roupa de ovelha, o penteado de ovelha, mas no fundo, vocês são lobos vorazes. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Você não deve viver de aparências, mas você deve ser autêntico. E veja, uma das coisas que mais aprisionam o coração dos cristãos são as aparências. Nós temos uma grande dificuldade com as pessoas autênticas. Não é verdade? Nós criamos padrões, nós criamos formas, nós criamos meios, e esses padrões, formas e meios nos aprisionam. Nos aprisionam até mesmo em amar alguém. Já percebeu isso? Já percebeu que quando entra uma pessoa um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados dentro de uma comunidade cristã, nós temos um preconceito com essa pessoa? E por que nós temos um preconceito com essa pessoa? Porque ao olharmos para essa pessoa, nós não estamos olhando para essa pessoa com os olhos do Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos olhando para essa pessoa a partir dos meus padrões, que na verdade são ilusões. Eles não são autênticos. Porque a verdade do Evangelho me liberta dos padrões que eu tenho. Porque os padrões de Cristo Jesus são diferentes. E como que você sabe disso, Wellington? Como que você sabe que os padrões de Cristo Jesus são diferentes dos meus padrões? Basta você ver Jesus e os religiosos da época deles em todos os evangelhos. Com quem Jesus andava? Com quem Jesus andava? Segundo os evangelhos, todos os evangelhos, Jesus andava com pecadores, Jesus andava com os publicanos, ou os traidores da pátria, Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os marginalizados, os leprosos, Jesus andava com os mendigos, Jesus andava com os cegos, com os coxos. Agora para só. Com quem os fariseus andavam?
Com quem que os fariseus andavam? Os fariseus, eles andavam somente com os fariseus. Jesus, ele tinha, qual era o padrão de Jesus? O padrão de Jesus é a ótica do Evangelho que olha as pessoas pela graça de Deus. Esse é o padrão do Evangelho. Esse é o olhar que Jesus diz e que o apóstolo João está dizendo aqui sobre autenticidade, sobre verdade, da forma com que nós amamos as pessoas. Mas nós preferimos, por nossa comodidade, de andar com os iguais. Com aqueles que estão ou na mesma classe social, ou que têm o mesmo nível de intelecto, ou ainda que têm a mesma religião, ou pensam de maneira igual da forma com que Deus enxerga, eu enxergo Deus dessa forma. Agora, para aqui. E tome muito cuidado com isso, de todos os lados, com a forma com que você enxerga Deus. Lembra o seguinte, você é uma criatura de um Deus criador e poderoso. Quem tem a melhor visão? Você ou Deus? Vamos, quem tem a melhor visão? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você pode colocar Deus dentro de uma caixa? Não dá para a gente fazer isso. E olha, vocês estão falando, e eu estou falando aqui de um pastor reformado, presbiteriano, calvinista, tradicional, em todos os aspectos, para aqueles que conhecem a minha teologia. Mas eu sei que a minha teologia, apesar de ser calvinista holandesa, ok, mas calvinista, tradicional, ela é uma parte, uma fração daquilo que Deus é no seu todo. E eu não posso colocar Deus numa caixa. Mas nós insistimos em fazer isso. E nós então perdemos a nossa autenticidade. Uma outra coisa que o apóstolo João diz, ele diz assim, tranquilizemos o nosso coração diante dele. Veja só, o nosso amor, ele precisa ser encarnacional, ele precisa se encarnar, ser verdadeiro. E quando o nosso amor é verdadeiro, quando nós temos essa experiência de amor encarnado e verdadeiro, nós nos tornamos autênticos. Autênticos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque nós experimentamos essa graça de Deus ao amarmos a outra pessoa. E diante disso, o nosso coração fica tranquilo. E a ideia é a recentralização da vida do discípulo na personalidade e nos valores de Jesus. Quando ele fala que o meu coração está tranquilo, tranquilizemos o nosso coração diante dele, ele está falando exatamente isso. Ele está falando que o seu coração, a partir daquela experiência de amor encarnacional, você está assumindo que você é mais parecido com Cristo Jesus. Você se torna mais parecido com Cristo Jesus. Qual é a marca? Qual é a marca de ser parecido com Cristo Jesus? Dentro de uma comunidade cristã. É o amor, como nós vimos de manhã. Mas qual é o maior exercício da esfera do amor? O serviço. Servir alguém dentro de uma sociedade como a nossa, altamente consumista, utilitarista, que nós usamos pessoas e adoramos coisas. Diante de uma sociedade assim, servir alguém é ser revolucionário. Servir alguém sem interesse algum, servir alguém de maneira graciosa, é ser revolucionário. Veja só o que o Richard Foster vai dizer
no Celebrando a Disciplina, um dos seus livros. Ele vai dizer o seguinte: de certo modo, preferimos ouvir o chamado de Jesus para negar pai e mãe, casas e terras, por amor do Evangelho, e ouvir ouvir sua ordem de lavar os pés. A autonegação radical dá uma sensação de aventura. Dá uma sensação de aventura. Se abandonamos tudo, teremos até mesmo a possibilidade de um glorioso martírio. Veja só. Mas no serviço, somos levados para o mundo, para o mundano, para o ordinário, para o trivial. Da disciplina do serviço há também grande liberdade. O serviço capacita-nos a dizer não aos artifícios da promoção e autoridade do mundo. Ele acaba com nossa necessidade e desejo de uma ordem de importância. O que o Richard Foster está dizendo aqui? Se você deseja ser o primeiro, você precisa ser aquele que primeiro serve. Se você deseja ser o primeiro, você precisa ser, ou você precisa se tornar, aquele que primeiro serve. Você precisa servir os outros. Você quer ter um amor encarnacional? Sirva na sua comunidade. Você quer ter um amor encarnacional? Sirva na sua família. Sirva. Sirva. E sirva como? Entendendo o que a pessoa precisa. Hoje, pela manhã, nós ouvimos um pouco sobre isso. A ilustração do pregador do Sebastião da manhã foi interessantíssima, porque ele disse assim, olha, se você... Uma das coisas que nós temos mais medo dentro dos nossos relacionamentos é perguntar para uma pessoa como ela está e ela responder da maneira errada. Ela responder com o coração sincero. Ela dizer o seguinte, não estou bem. Esse é o nosso maior medo. Porque ao fato de eu saber que aquela pessoa não está bem de verdade, eu preciso servi-la. Se você de fato é um discípulo de Cristo Jesus, você precisa servir aquela pessoa. O fato de você saber que aquela pessoa está em necessidade, você precisa ir ao auxílio daquela pessoa. E por que isso? Porque Cristo Jesus veio ao nosso auxílio quando mais precisávamos dele. Quanto mais precisávamos dele, ele entra na história, morre naquela cruz por mim e por você. Essa é a lógica do reino. Essa é a ideia do reino. Essa é a ética do reino. Então veja, agora João termina no versículo 23 falando sobre amor e serviço da seguinte forma. E que nós amemos uns aos outros como Ele. E perceba, como Ele nos ordenou. Como Ele mandou. Como Ele disse que era para ser feito. Como Ele... Não é uma sugestão... Tem sugestão aqui? Veja o texto. Veja se eu estou errado. Existe alguma sugestão aqui? É um conselho? É um conselho? Faça se você quiser. É isso? É um conselho? É uma sugestão? Talvez seja bom você amar os outros. Ou é uma ordem? É uma ordem. É uma ordem. Agora, pasmem. Você cumpre essa ordem? Porque, veja só, qual o valor que você dá, ou quanto peso tem as palavras de Jesus? Qual é o valor que você dá às palavras de Jesus? Qual é o valor? Vocês creem que Jesus Cristo é quem Ele diz ser? Sim ou não? Vamos, gente, estou com medo, agora fica com medo. Silêncio absoluto dá medo ao pregador. Vocês creem que Jesus Cristo é quem Ele diz ser? Ok, porque está sendo transmitido. Se vocês não respondem sim aqui, eu vou ficar aqui meio preocupado com o pessoal da internet.
E a Bíblia diz que Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas, é o Rei sobre todas as coisas, que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, na sua morte e ressurreição. A Bíblia diz isso. Você crê que Jesus Cristo é isso? É quem ele diz ser? Vocês creem nisso? Então, qual é o peso que a palavra de Jesus tem para você? Ele é quem ele diz ser, o Rei. Daí o Rei chega para você e diz, ame o teu próximo. O que você faz? Daí o Rei, ele entra na história e mostra como você deve amar o seu próximo. E fala, faça como eu. E o que você faz? Veja só, o quanto isso é importante. Lembra que eu falei que não existe opção de obedecer ou não para João? Porque mais tarde você vai perceber o seguinte. Se você não obedece o mandamento de Cristo Jesus, você não crê nele. Ponto. É isso. Se você não ama o seu próximo, você não crê nele. Se você não serve o seu próximo, você não crê nele. Se você não se envolve... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não se envolve na comunidade ao qual você está inserido, se você não se envolve, você não crê nele. Você não crê. Não adianta você falar para mim, pastor, eu amo a Jesus. Mas o que João diz? João está dizendo o seguinte, que você precisa amar Jesus como? De palavras? Será que amar a Jesus é vir aqui cantar meia dúzia de músicas? Será que amar a Jesus é fazer exatamente isso? Ou se a Bíblia está dizendo que amar a Jesus é você transformar isso em ação? É você transformar isso em algo palpável, encarnado? Não é isso que o Evangelho está nos ensinando? Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você é um crente esquenta banco, você não ama a Jesus. Ponto. Ponto. E se você não compreende essa verdade, eu vou fazer um desafio a você nessa noite. Ore para que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Ore para que o Espírito Santo fale essa verdade ao seu coração e convença o seu coração de que você não deve vir aqui, esquentar banco, se tornar um conhecedor da palavra de Deus, porque veja só, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você será cobrado. É suicídio da alma. É suicídio da alma. Não faça isso. Segundo, nenhum dos fracassos ou sucessos dos discípulos escapa ao seu conhecimento. Nenhum dos fracassos ou sucessos dos discípulos escapa ao seu conhecimento. Veja o que diz o verso de número 20. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. O que eu gostaria de grifar com vocês é isso aqui. Quando o nosso coração nos condenar, e aqui nós temos duas perspectivas, uma positiva e uma negativa. Deixa eu começar pela negativa, a perspectiva religiosa. Por quê? Porque muitas vezes nós somos condenados pelo nosso coração e nós precisamos nos lembrar que o nosso coração, ele é enganoso, ele é falho, ele é cheio de surpresas. E as surpresas do nosso coração, na maioria das vezes, é desagradável, porque o nosso coração muitas vezes está em descompasso com a palavra de Deus. Então, qual que é essa perspectiva negativa e religiosa do nosso coração? Devo sempre fazer mais, pois estou em dívida e Deus sempre está me cobrando. Essa é uma perspectiva enganosa, que muitas vezes acomete as pessoas e aprisiona as pessoas. Aprisiona a nossa mente e o nosso coração. Deus está te cobrando. E eu sei, eu fiz isso exatamente para aliviar o seu coração nessa noite, porque eu sei
veio uma pancada, eu preciso aliviar o seu coração para você não ficar tão atordoado como eu fiquei estudando. Então veja só, o que João está dizendo aqui? Olha, o seu coração, que é enganoso, pode muitas vezes te levar a uma religiosidade onde você vai tentar manipular Deus através do seu desempenho. Você sempre está devendo para Deus. E daí você faz, e daí você faz, e daí você faz, e daí você faz. Mas nunca está bom, nunca está bom. Você faz, você faz. Sabe qual que é o grande problema disso? Não é para você, às vezes. Porque talvez você está correndo aí, fazendo e achando o máximo. O grande problema é quem está do seu lado. Porque você começa a cobrar dos outros aquilo que você cobra de si mesmo. E daí você se torna um tremendo de um fariseu. E além de um tremendo de fariseu, você espanta as pessoas que estão à sua volta. Porque você só sabe cobrar, só sabe fazer, só sabe falar. E vai, e vai, e vai. E não tem graça nenhuma em você. Veja só, eu tenho um olhar de graça e misericórdia com os fariseus da Bíblia. Sabe por quê? Porque eles queriam acertar. Eles queriam. Um fariseu queria cumprir totalmente a lei. Ele queria ser santo diante aos olhos de Deus. Eles queriam pagar a dívida. Mas veja, você consegue pagar a dívida que você tem com Deus? Você consegue se tornar justo pelo seu próprio esforço diante de um Deus gracioso? Você consegue fazer com que você seja notado por Deus? Você é um pecador. E essa é a sua realidade. E é o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Que eu sou um devedor. Que o meu coração está corrompido e que eu preciso de ajuda. Então veja só, Deus conhece todos os meus fracassos. Deus conhece todas as minhas falhas. Deus conhece todos os meus medos. Essa é a perspectiva que o religioso se engana. Ele acha que fazendo, Deus vai aceitá-lo não pela graça da cruz, mas Deus vai aceitá-lo pelo que ele fez. E é mentira. Isso é mentira. Ainda existe uma perspectiva, veja só, positiva, que é a do discípulo. E nós vemos a perspectiva do discípulo em 1 João 1,9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que o texto de João está nos ensinando. Se confessarmos os nossos pecados, se eu mostrar as minhas falhas, se eu abrir meu coração, se eu disser que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, se eu confessar o meu pecado, se eu mostrar quem realmente eu sou diante de Deus, se eu abrir o meu coração, se eu tiver esse exercício de humildade diante dele. Porque confessar os pecados requer o quê? Humildade. Humildade de que você não consegue pagar a dívida, de que você precisa de alguém que pague essa dívida, que é o Cristo Jesus. Uma segunda coisa que esse versículo me mostra é que esta é a diferença entre consciência e onisciência. E muitas vezes nós confundimos esse conceito que Deus tem. Deus ele não é consciente dos seus pecados. Deus ele é onisciente em relação aos seus pecados. Não é diferente? Deus não tem consciência de que você erra. Quem tem consciência de que minha esposa erra sou eu. Eu tenho consciência que minha esposa comete erros. A minha esposa tem consciência de quê? De que eu cometo os erros, que eu sou falho. Ela tem consciência disso. Mas Deus ele tem algo diferente da consciência. Deus ele tem a onisciência. E o que isso representa é que no momento em que você estava desagradando o coração de Deus, Ele estava lá com você. Isso é onisciência. No momento que você estava ferindo a santidade de Deus, Ele estava lá com você.
Sabe por quê? Porque a gente tem a imagem religiosa, e muitas vezes nós herdamos isso de uma teologia manca. Qual que é a teologia manca? A teologia manca é a seguinte, de que quando nós vamos pecar, Deus fecha os olhos. Quando nós vamos pecar, Deus sai da sala. Quando nós vamos pecar, Deus dá uma passeada, o Espírito Santo fica longe da gente e a gente está sozinho naquele momento. Engano seu, engano seu. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro para enganar o nosso coração e nos desviar da santidade. E por que nos desvia da santidade? Porque sim, quando eu estou pecando, no secreto do meu quarto, Deus está lá, ninguém está lá, mas Deus está lá, e Deus está olhando, e Deus está se entristecendo com aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque é onisciência. É onisciência. Ele sabe exatamente aquilo que você está fazendo, no momento que você está fazendo, e ele não fechou os olhos, ele não saiu da sala. Ele não foi dar uma volta, tomar um café na eternidade e depois voltar. Ele estava lá, com os olhos fixos em você, enquanto você estava pecando. Isso é onisciência. Agora, se eu sei que Deus está lá, não muda alguma coisa? Muda. Eu sei que um Deus Santo está aqui. E sabe exatamente o que eu estou pensando. E sabe exatamente o que eu vou fazer. Quais são os intentos do meu coração. Ele sonda não somente aquilo que eu faço visualmente, mas ele sonda a intenção do meu coração. Tanto que a mensagem ela vai traduzir o seguinte: Deus é maior que o nosso coração ansioso. E sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Deus é maior que o nosso coração ansioso. E Deus, ele sabe mais a respeito de você do que você mesmo. Isso é onisciência. Ainda, o texto de Paulo nos ensina isso. Veja o que Paulo vai dizer. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, perceba a consciência de Paulo da onisciência de Deus. Não são as pessoas que me julgam, porque muitas vezes nós não fazemos, não nos assumimos compromissos com o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas vão me julgar. Porque as pessoas... Não, estou pouco me lixando porque as pessoas pensam. Eu estou pouco me lixando porque eu penso a respeito de mim. Porque quem me julga de fato e de verdade, quem me conhece por dentro e por fora é Deus. Onisciência. E daí ele continua. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Não são as ações. O que Deus vai manifestar não são as ações. O que Deus vai medir não é aquilo que você fez, mas é a intenção que você fez. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu posso fazer algo bom com uma má intenção. Perceberam? E Deus não vai julgar o que eu fiz de bom. Deus vai julgar a minha intenção. Porque o que importa não é o que você fez em si, mas é a intenção com que você fez. Eu posso fazer muitas coisas boas com uma má intenção. De manipular. Eu posso fazer coisas boas para que as pessoas me achem bom, me amem, para eu manipular as pessoas. Eu fiz coisas boas? Fiz. Mas a questão é, com qual intenção? Isso se chama onisciência. Isso é um atributo de Deus.
Veja, terceiro, a confiança de sermos aceitos nos faz confiantes quando oramos. Quando eu entendo o que Cristo Jesus fez por mim naquela cruz do Calvário, eu me torno confiante de que eu fui aceito. Eu fui aceito pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, eu tenho essa consciência. E isso faz com que eu fique confiante na minha oração. Veja só o que diz o verso 21. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Veja o que eu quero grifar. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que pedimos. Deixa eu parar aqui com vocês e mostrar para vocês uma coisa. Esse tudo, no grego, sabe o que significa? Tudo. Não tem melhor tradução para isso do que tudo. Então, o tradutor aqui, tanto aqui quanto na revista atualizada, acertaram. Ele está dizendo, absolutamente tudo lhe será dado. Mas acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Porque você já pensou, bom, olha, então quer dizer o seguinte, se eu pedir, tudo vai ser me dado? Calma aí, porque esse tudo tem algumas questões. Veja só, primeiro, sabendo quem eu sou em Cristo, tenho confiança e ousadia. A ousadia com que o Filho aparece diante do Pai e não aquela com que o acusado aparece diante do juiz. Então, como que eu me vejo? Eu me vejo como um filho diante do Pai e não como um acusado diante do juiz. Eu posso ter liberdade diante de Deus. Mas Deus é o juiz, o julgador de todas as coisas? Ele é. Mas através de Cristo Jesus, Ele não é o meu juiz. Ele é o meu Pai. É o que a Bíblia afirma. Veja só a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando vocês orarem, você ora, o juiz nosso de cada dia, o juiz? Não, você vai orar o quê? O Pai. Pai nosso. Você não vai falar o juiz nosso. Não, você vai falar Pai. Por quê? Porque Deus agora, através do sacrifício de Cristo, Ele é o meu Pai. Eu me aproximo dEle como eu me aproximo de um Pai. Veja só. Eu tenho a experiência de ser pai. E quem é pai sabe do que eu estou falando. Quando o teu filho te pede algo, faz aquela carinha, sabe a carinha de gato do Shrek? Aquela carinha assim de criança perdida, sabe? Beicinho, e fala, papai, por favor, me dá isso aqui. Ou papai, me deixa comer mais um chocolate. Mais um, papai, eu estou te pedindo mais um chocolate. O que você faz? Você age com o seu filho como juiz? Ou você age como pai? Você diz assim, não, eu contei aqui, você comeu 325 calorias e você não pode comer mais 325 calorias. Então isso é injusto. É injusto. Com o seu corpo, você não vai comer isso. Isso é que um juiz faz porque é técnico. Mas o que você faz? Você olha para o seu filho, aquelas lágrimas correndo do olho dele. Talvez você não dê todo o chocolate, mas você dá mais uma lasquinha por amor e misericórdia à criança. Você não faz isso? Esse é o relacionamento do pai. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de Deus como essa criança. Por isso que Jesus nos evangelhos vai dizer o seguinte, se você deseja entrar no reino de Deus, você precisa ser como o quê? Como uma criança. Você precisa se tornar como uma criança. Sabe por quê? Porque a criança se aproxima sem medo, sem restrições. Ele pede.
E ele pede acreditando que aquilo será dado. Ele pede com ousadia e ele pede com confiança de que o pai, de alguma forma, vai conseguir prover aquilo para o filho. Isso é fé. A criança nos ensina a fé. Por isso que Jesus está dizendo, olha, se você deseja entrar no reino de Deus, você precisa ser como essa criança. Então, como eu devo orar? Eu devo orar como uma criança. A criança não tem vergonha do que ela vai pedir. Pode ser coisas pequenas. Quantas vezes nós não oramos por coisas pequenas diante de Deus porque nós temos vergonha? Ah, Deus não está preocupado com isso. Lógico que Ele está preocupado com todos os detalhes da sua vida. Ele é seu pai. E você pode se aproximar diante dEle como pai. Com confiança de que Ele vai fazer aquilo. Ou Ele vai dar uma resposta. Ele pode até dizer não, mas mesmo o não de um pai é um não gracioso, não é? Quantas vezes eu posso dizer não para o meu filho, sabendo que ele quer algo que vai arriscar a saúde dele, que vai arriscar a vida dele, eu falo, não vou te dar. Mas o ato de não me dar é um ato gracioso, e isso não impediu o meu filho de pedir. Perceberam um relacionamento? É um relacionamento sincero, vivo, não mecânico. Mas quantas vezes nós nos aproximamos diante de Deus com orações mecânicas, sem nenhuma relação afetiva? Sabe por que o seu coração se amolece diante do seu filho? Porque você tem afeto, porque você o ama. Porque quando ele fala com você, você sente na voz dele o amor que ele tem por você. Mas veja só, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus sem esse afeto. Nós dizemos que Ele é o nosso Pai, mas nós nos aproximamos diante dEle de maneira mecânica. Tentando seduzir a Deus a fazer aquilo que a gente quer. Com palavras de ordem. Eu determino. Quem é o filho que determina alguma coisa para o pai? A oração é um movimento de um coração que tem afeto por Deus. Se você não tem afeto por Deus, amor por Deus, você não ora. E nunca vai orar. De verdade. Essa é mais uma coisa que você precisa orar sobre isso e pedir auxílio do Espírito Santo. Uma outra verdade é o seguinte: as minhas orações fluem de um coração e de uma vida que primeiro se deleita em meditar, guardar e aplicar a palavra de Deus no cotidiano da vida. E aqui está uma coisa. Se o meu coração se deleita, se o meu coração tem prazer em meditar na palavra de Deus, se o meu coração tem prazer em aplicar a palavra de Deus, se o meu coração tem prazer em guardar a palavra de Deus como algo precioso e valioso para a minha vida, quando eu orar, eu vou orar exatamente aquilo que Deus quer que eu ore. Por que as nossas orações não são ouvidas? Porque as nossas orações não são ouvidas, porque muitas vezes ela está cheia de humanismo. Está cheia de filosofia do coach. Está cheia de espiritualidade da prosperidade. Que determina que Deus faça alguma coisa. Que deseja um outro Deus. Que na verdade você busca Deus para suprir o seu desejo de ter algo que é na verdade um outro Deus para você. Deus, eu quero um carro. Olha que oração mais imbecil que uma pessoa pode fazer, é pedir diante de Deus um carro zero. Não porque Deus não possa te dar o carro, Ele pode te dar o carro. Ele pode te dar o carro. A pergunta é, quem é o seu Deus aí? Não o fato dele te dar ou não o carro. E se Deus, vamos pensar o seguinte, você ora para Deus um carro zero, mas Deus na eternidade diz o seguinte, não, mas se meu filho não merece um carro zero nesse momento da história, porque afinal de contas, se eu der o carro zero para ele, ele vai amar mais o carro do que a mim. Vou dar um carro
meia vida. Mais para meia do que para a vida. Você vai dar graças a Deus por esse carro? Você vai falar, louvado seja o Senhor, que proveu a mim esse carro mais para meia do que para a vida? Porque se você não louvar a Deus e agradecer por aquilo que Ele proveu para você, eu vou saber que o seu Deus é aquilo que você estava pedindo para Ele. Exatamente isso. Bom, deixa eu pular aqui direto para o último ponto, que nosso tempo já estourou. O dom do Espírito Santo o dom do Espírito Santo é a evidência de que permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Veja o verso 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Sabe o que nós precisamos fazer aqui, para a gente entender o conceito? Ler o verso ao contrário. Pelo Espírito que nos deu, do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Faz sentido? Faz todo sentido. João está argumentando, é aquilo que nós chamamos do argumento ao contrário. João está dizendo, olha, sabe como eu faço os mandamentos? Sabe como eu sei que eu estou nele? Quando o Espírito dele está em mim. Quando o Espírito dele trabalha em mim. E não existe melhor resposta para isso do que o John Stott fez quando ele escreveu o comentário da primeira carta de João. Ele diz o seguinte: o Espírito cuja presença é a prova viva, é a prova do viver de Cristo em nós, manifesta-se objetivamente em nossa vida e conduta. É Ele que nos inspira a confessar Jesus como Cristo, que veio em carne, como João imediatamente passa a mostrar. É também Ele que nos capacita a viver em retidão e amar nossos irmãos e irmãs. Então, se queremos descansar nossos corações, quando eles nos acusam e condenam, devemos procurar evidências da operação do Espírito Santo e, particularmente, se Ele está nos capacitando a crer em Cristo, obedecer aos mandamentos de Deus e amar nossos irmãos, pois a condição de Cristo habitando em nós e de nossa habitação nele é essa obediência abrangente. Todas as áreas da vida. Todas as áreas. E a evidência da habitação é o dom do Espírito Santo. É o dom do Espírito. Eu gostaria de convidar você a voltar no tripé teológico de João, sobre crença, obediência e amor. E perguntar para você: eu realmente acredito corretamente sobre Jesus? Eu realmente acredito naquilo que Jesus é e diz ser? Estou realmente inclinado a obedecer a Deus como deveria, a conhecer a sua palavra e a obedecer? Por último, meu amor pelos outros é o que deveria ser? O seu amor pelo seu próximo toma forma e se encarna como deveria? Que tal você fechar a sua cabeça, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e ter um tempo de oração, respondendo essas perguntas no seu coração? Que tal você fazer isso? Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Entendemos, ó Deus, que essa palavra vem para nos impactar e nos dar, ó Deus, um discernimento
que ainda não tínhamos sobre as verdades do teu reino, Pai. Nós precisamos, com muita humildade, ouvir, acolher e obedecer a Deus aquilo que o Senhor tem dito para nós. Confessamos aqui os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa falta de empatia, a nossa falta de amor a Deus, a nossa visão egoísta e utilitarista das pessoas. Confessamos aqui, Senhor, a nossa inoperância no reino de Deus. Confessamos, ó Deus, a nossa falta de paixão pelo Teu Evangelho. E te pedimos, ó Deus, perdão e a atuação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado dia após dia, Pai. Nós queremos Te louvar, Senhor, pelo Teu grande amor em Cristo Jesus. Nós queremos Te louvar, ó Deus, pela Tua onisciência. O Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos e de quanto nós precisamos e de como nós precisamos. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo diante dos nossos pecados, o Senhor não nos abandona. E o Senhor olha de maneira graciosa, nos concedendo o Teu Santo Espírito, para que possamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Agora vem então, Santo Espírito de Deus, faz a Tua obra na Tua igreja mais uma vez, para que o Teu reino se expanda, Deus, e pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho possam conhecer a verdade plena de quem é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, o Rei dos Reis. Nos ajuda, Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e receber a bênção? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Receba o nosso abraço. Deus abençoe sua vida. Se você não faz parte de nenhuma comunidade, nós queremos, na medida do possível, servir você, amar e caminhar juntos com você, até que todos nós nos tornemos na estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.